Fala família, tudo bem? Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu sou o Jonathan Gomes e nesse vídeo eu vou explicar para você por que o arrebatamento secreto ele não tem base bíblica e por que nós não podemos confiar nessa teoria. Quais são os perigos e os motivos de que nós realmente precisamos compreender e entender como serão os acontecimentos finais. Talvez nós não seremos aqueles que passaremos por isso. Ou talvez sim, nós não sabemos. Mas nós precisamos deixar claro para os nossos filhos, para os nossos netos, que possivelmente eles passarão por um tempo de tribulação. Então fica nesse vídeo, eu vou explicar para você, dentro das escrituras, com textos bíblicos, como podemos de fato embasar com clareza que o arrebatamento secreto não existirá. Fica comigo nesse vídeo, te garanto que eu vou te ajudar a entender sobre isso. Pessoal, vamos lá. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, que diz o seguinte: Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Talvez você já leu esse trecho, e já leu Coríntios, 1 Coríntios completamente, e você não se atentou para esse pedacinho aqui, ao som da última trombeta. Esse texto deixa bem claro o momento em que o arrebatamento acontecerá. E quando nós vamos lá em Apocalipse, durante o desenrolar da profecia, você percebe que serão 7 selos e serão 7 trombetas. Então, Paulo está afirmando aqui para nós, de acordo com o que está lá em Apocalipse, que nós, povo de Deus, seja nós, seja a geração ou as pessoas que estarão nesse tempo, passarão pela abertura dos 7 selos e passarão pelas 7 trombetas. Então isso significa que, de fato, nós estaremos aqui até o último instante, até o último momento. Tem outros textos que eu vou trazer para vocês compreenderem com clareza. Mas esse texto, ele já acaba com qualquer teoria de arrebatamento antes da grande tribulação. Porque Paulo deixa bem claro que será no soar da última trombeta. Quando você lê Apocalipse, você vê o desenrolar de todas as pragas, de todos os acontecimentos, tanto na natureza como no espiritual, e todas as questões que ocorrerão. Só que existe uma diferença. Nós estaremos aqui. As pragas, e a gente tem que deixar bem claro, inclusive a 5ª trombeta, fala-se de uma praga, de um gafanhoto que tem o poder de castigar o homem durante 5 meses, como se tivessem ferrões de escorpião. A gente tem que compreender que Deus ele não permitirá que essas pragas alcancem o povo de Deus, aqueles que estão selados, aqueles que estão escritos no livro da vida. Nós vamos ler isso aqui embaixo, tá? Então as pragas que serão enviadas sobre a terra e toda esse movimento de confusão global que vai haver, nós não seremos afetados. Só que existe um processo e algo que vai nos afetar. E isso está bem claro nas escrituras, nós vamos ver os próximos. Outro texto que mostra que o arrebatamento acontecerá logo após a tribulação, é em Mateus 24, 29 ao 31, que diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, um sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui deixa bem claro que todas as nações o verão.
E ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra a extremidade dos céus. Então, aqui esse texto também deixa muito claro de que logo após a aflição, e outras traduções, tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. E lá embaixo fala, então ele enviará os seus anjos com cangor de trombeta. E qual trombeta? A última trombeta. A última trombeta. E ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, nós temos que ter clareza de que o arrebatamento ocorrerá logo após a tribulação daqueles dias, tá? Outro texto que é muito usado para falar sobre a pré-tribulacionista, né, que acredita que nós não passaremos por nenhum tipo de problema nesse período, é o texto de Mateus 24, 37 e 39. Diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, o levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Gente, esse texto deixa bem claro, essas pessoas que estão casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo, são pessoas que terão, inclusive, aceitado a marca da besta. Serão pessoas que estarão vivendo normalmente, enquanto nós estamos nos preparando para a vinda do Cordeiro. Essas pessoas estão distraídas, vivendo a sua vida normalmente. Pessoas, cristãos, conservadores, servos de Deus e pessoas que se converterão nesse período da grande tribulação, porque muitos se converterão, essas pessoas estarão sendo perseguidas e mortas, mas essas pessoas que terão acesso à marca da besta, porque aí isso é para outro estudo, mas lá em Apocalipse capítulo 13, fala do sinal. Isso aí, acredito que vocês estão cansados, vocês que acompanham esse tipo de conteúdo, estão cansados de ouvir. Que haverá um sinal que será colocado sobre a mão e sobre a testa, que impedirão as pessoas que não adorarem a besta de comprar ou vender. Então, essas pessoas aqui, tranquilamente, já terão aceitado a marca, já terão colocado esse sinal em suas mãos, em suas testas, e poderão seguir a sua vida normalmente. Mas aqueles que não aceitarem, pagarão um preço nas mãos do perseguidor, do anticristo, do antimessias. Vamos lá. Vamos pegar mais um texto disso que eu estou falando com vocês, dessa perseguição. Olha para você ver que o povo santo de Deus passará pela tribulação. E esse é o único momento e é a única coisa que ocorrerá com o povo de Deus nesse período do livro de Apocalipse. As pragas e tudo aquilo que Deus enviará sobre a terra, até chegar a esse ponto, esse momento, não atingirá o povo de Deus. Mas Deus permitirá que o antimessias persiga o povo de Deus. Vamos lá. Então abriu a boca em blasfemas, capítulo 13, versículo 6. Então abriu a boca em blasfemas contra Deus, e para amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Os que habitam nos céus. E lhe foi concedido também poder para guerrear contra os santos. Guerrear contra os santos e os vencê-los. Olha para você ver. Para você que pensa assim, não, mas Deus não vai permitir algo dessa forma. Deus vai salvar, resgatar a sua igreja. A Bíblia fala, deixa bem claro, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, deixa bem claro que ele fará guerra contra os santos e vai vencê-los. E receber autoridade, e ele vai receber autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ou seja, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, olha aqui para você ver. Aqui está deixando bem claro. Só os que não adorarão a besta são aqueles que
que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, o anticristo estará governando, estará na terra, estará dominando sobre a terra, será dado poder para ele sobre todo o povo, língua e nação, e os escolhidos estarão aqui e não adorarão e não se prostrarão diante deste anti-Messias, deste anticristo. Isso aqui é outra prova irrefutável de que nós estaremos aqui quando o anticristo se manifestar e começar a governar sobre a terra. E ainda aqui, para terminar o texto, que foi imolado desde a criação do universo. E aqui mostra, mais abaixo, capítulo 13, versículo 10, a Bíblia dizendo com clareza, quem tem que ser preso, e alguns, isso aqui é na versão NTLH, mas tem outras versões que falam, aquele que está destinado a ser preso, tem que ser preso ou será preso, e quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Eu vou deixar todos esses textos aqui embaixo para vocês conferirem. Para vocês ir lá. Isso tudo aqui eu tirei do Google, da internet, das versões bíblicas que nós temos acesso hoje através da internet. Não foi adulterado, não foi mudado. Vocês vão poder ter acesso e confirmar essas informações, porque a gente quer transparência. E por que esse esforço, né? Agora já acabamos os textos aqui, mas por que esse esforço de convencer as pessoas de que não haverá arrebatamento secreto? Para que você agora, nesse momento, após compreender isso, já decida se caso formos nós, ou os nossos filhos, ou os nossos netos, que teremos que passar por esse momento de grande tribulação na terra, que nós já possamos tomar a nossa decisão por Cristo. Que nós já possamos nos preparar para deixar tudo por amor a Cristo. Você que talvez tenha uma conta bancária gorda, condições financeiras, uma poupança boa, uma casa, ou casas, ou carros, ou fazendas. Nesse tempo, se você escolher por Cristo, além de você não poder ter acesso mais a seu dinheiro, a sua casa, as suas fazendas, você será fugitivo, perseguido. Você poderá ser preso ou até morto por professar sua fé, por acreditar e professar Cristo. E talvez muitos de vocês que vão ver esse vídeo vão dizer, não, mas a noiva do Cordeiro não vai passar, eu não posso aceitar isso. Vamos fazer algumas perguntas. Pergunta número 1. Os discípulos, tirando João, historicamente, acredite-se que ele não passou por nenhuma morte de mártir, mas todos os discípulos foram martirizados. Não escaparam da espada, da degola, de serem colocados numa estaca, como foi feito com o Messias. Vamos fazer outra pergunta. Por que aqueles que morreram no primeiro ano, os primeiros 100 anos da era cristã, não tiveram livramento, mas morreram em arenas, comidos por leões, como um espetáculo diante dos homens? Me diga, por favor, em tempos de Nero e de imperadores romanos malignos, por que mulheres e homens cristãos que creem na mensagem do Evangelho foram colocados como tochas humanas para iluminar as cidades romanas, pegavam fogo em piches? Me responda, por que não houve livramento para essas pessoas? E por que nós, que somos dessa geração fraca, morna, que qualquer problema, qualquer dificuldade, nos colocamos dentro de um quarto escuro e já achamos que a nossa vida já não faz mais sentido, desejamos morrer e tudo mais? Que não temos a capacidade de viver o Evangelho na sua plenitude, sempre titubeando entre vários pensamentos? Por que nós teríamos um privilégio maior do que aqueles que entregaram a sua vida pela fé? E digo mais,
há muitos nesse momento sendo perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. E você acha que essas pessoas acreditam em arrebatamento secreto? Essas pessoas que nem ainda chegou o período da grande tribulação e já estão perdendo seus filhos, as suas filhas, as suas esposas, maridos morrendo nos campos, levando a mensagem do Evangelho, da palavra. Você acredita que essas pessoas realmente creem em arrebatamento secreto? Vamos ser seres pensantes. Vamos raciocinar, vamos fazer perguntas, para que nós não venhamos ser enganados, porque existe um perigo nessa pregação da grande tribulação. E qual que é o perigo dessa pregação? O perigo é de o tempo que se levantar o antimessias, o anticristo. Muitos líderes religiosos afirmem que não é o tempo, que não chegou, que não é a marca, que não é o sinal, que não é o antimessias, que não é a besta, e que elas podem colocar a marca, que podem idolatrar o homem, porque ainda não chegou o arrebatamento secreto, que ainda o Messias não veio resgatar a sua noiva, a sua igreja. E as pessoas serão enganadas, serão ludibriadas a aceitarem algo que já está deixado escrito há milhares de anos, que ocorrerá e que acontecerá. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Nós faremos muito outros vídeos explicando as Escrituras, trazendo textos concretos da verdade e da mensagem do Evangelho. Então, Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo vídeo.